Fala galera, e aí, tranquilo? Estamos aí com mais uma aulinha no Física de Peso e hoje, continuando o nosso movimento uniformemente variado, dentro da função da velocidade, como nós tínhamos parado na aula passada, nós vamos analisar o gráfico relacionado a essa função, que, como na matemática, toda função gera um gráfico, todo gráfico obedece uma função. Então é o seguinte, então você percebe que a nossa função da velocidade é uma função de primeiro grau. Se é uma função de primeiro grau, então você tem aí V igual a V0 mais AT, o famoso V vovó atrás do toco. Então se é uma função de primeiro grau, então você sabe que vai haver o que? Os gráficos serão retas. Mas quais retas? Crescentes. Porque a reta de... Aqui agora a velocidade varia. E a reta não vai ser mais constante em relação ao eixo, paralelo ao eixo do tempo, como era lá no uniforme. Então eu posso ter uma reta crescente e uma reta decrescente. Coloquei aqui um gráfico 1, vamos chamar assim, um gráfico 2. E depois, como se nós estivéssemos juntando os dois aqui nesse gráfico 3, que nós vamos chamar assim, tudo bem? Então o que acontece? Eu fiz somente esse módulo porque ele é importante. Por quê? Porque você depois, na hora que você se deparar com problemas em que eles misturam os dois tipos de movimento, para você não ter mais como errar isso aqui. Bom, então vamos analisar o seguinte. Nesse meu gráfico 1, você percebe que a velocidade inicial é menor que a final. E você lembra que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então aqui, essa variação de velocidade vai me dar o quê? Uma variação positiva. Então, se me dá uma variação positiva, significa que o módulo da velocidade está aumentando. Então, vai me dar o quê? Uma aceleração também positiva. Então, eu vou dizer que esse gráfico está me representando um tipo de movimento que nós vamos chamar de acelerado. Ou seja, quando o módulo da velocidade aumentar, então quando o módulo da velocidade aumenta, você tem um movimento acelerado. Gravem isso. Tá? É melhor do que você fazer a comparação. Por quê? Porque diz também a teoria que aceleração e velocidade, se os sinais são iguais, eu também tenho um movimento acelerado. Mas eu não gosto de analisar muito isso aqui não. Prefiro que você... É mais fácil que você entenda que se o módulo aumenta, o movimento é acelerado. Já no gráfico 2, você percebe que se eu for fazer o meu ΔV aqui, vai me dar um ΔV o quê? Negativo. Então, esse meu ΔV sendo negativo, o que vai acontecer? Vai me dar uma aceleração negativa. Aqui não, aqui ele era positivo, então me dá uma aceleração positiva. Então aqui eu tenho como se o carro estivesse, o que é aceleração? Não é como ele varia a sua velocidade, a rapidez ou a lentidão, só que ele está variando, diminuindo a sua velocidade. O módulo da velocidade aqui está diminuindo, a velocidade aqui está diminuindo. Então eu vou ter um movimento um movimento retardado. De retardar o movimento. Aqui não, aqui é de acelerar, de aumentar o módulo. Então percebe que se o módulo da velocidade diminui, movimento retardado. Se o módulo da velocidade aumenta, movimento acelerado, certo? Agora, se eu, num gráfico, possuir os dois, aí que vem a questão. Aqui entra um detalhe importante. O que acontece, galera? Por isso que eu pedi para que vocês olhassem o módulo. Por quê? Por causa disso aqui, o seguinte. Você percebe, vou chamar aqui de trecho A, B, trecho AB e trecho BC.
Vamos fazer a análise. Se eu pegar no trecho AB, no segmento AB, vamos dizer assim, você percebe que o módulo da velocidade está diminuindo, porque está indo para o zero. Cuidado, nem sempre que a reta é crescente, os valores estão aumentando. Então aqui você percebe que o módulo da velocidade diminui. Se o módulo da velocidade diminui, o que acontece? Eu tenho um movimento retardado. E se você analisar no trecho BC, no segmento BC, a velocidade começou no zero e foi para V. Então significa que o módulo da velocidade aumentou. Se o módulo aumentou, eu tenho um movimento acelerado. Então aqui é de retardado e aqui é de acelerado. Aqui vem um pulo do gato. Você percebe que nesse ponto B, fazer até de outra cor, a velocidade vale quanto? Vale zero. Então você percebeu que o móvel saiu de um movimento retardado e foi para um movimento acelerado. Isso aqui nós dizemos que o móvel mudou de sentido. Então aí vem a dica de peso. Então vamos lá, ó. Dica de peso. Isso aqui a galera pergunta pra caramba. Então, ou seja, o que acontece? Quando o móvel muda de sentido, ou seja, se ele muda de sentido, para isso ele tem o quê? Que parar o carro. Na época que antes da pandemia, né, o pai diminuía a velocidade, parava o carro na porta da escola, o menino descia e depois ele acelerava. Então ele retardava, parava e acelerava. Então, ou seja, cara, toda vez que perguntar qual o instante em que o móvel muda de sentido, é o instante em que a velocidade é zero. Então, cuidado, nem sempre uma reta crescente significa um movimento progressivo, um movimento acelerado. Inclusive, vamos até analisar aqui, ó. Nesse trecho AB, a velocidade é negativa. Então, se a velocidade é negativa, galera, então eu tenho o quê? Um movimento, além de ser retardado, ele é retrógrado. E no trecho BC, a velocidade é positiva. Então, ele é um movimento, além de ser acelerado, é um movimento progressivo. Então, percebe que um está relacionado ao sinal da velocidade e outro que acontece com a velocidade. Então, o sinal positivo, progressivo, negativo, retrógrado. Módulo aumenta, acelerado. Módulo diminui, retardado. Certinho? E aí, nós vamos ter a consequência. Porque, mais uma vez aqui, ó, se eu analisar, né? Lembra que eu falei com vocês, se eu pegar essa área todinha aqui do gráfico, isso aqui vai ser igual a quem? Ao meu deslocamento. Aí que vai entrar a questão da função horária da posição, que nós vamos destrinchar nesse gráficozinho na próxima aula. Certinho, galera? Então, simples assim, e aí depois nós comentamos os exercícios tudo junto. Tudo bem? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.